Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar nossas aulas de geometria espacial, tá certo? Hoje vamos aqui com o tema de esferas. Vamos estudar aqui as esferas. Aqui o desenhozinho de uma esfera. Uma esfera também é um sólido de revolução, como eu havia falado nas aulas anteriores. Dessa vez você vai pegar um círculo, né, e fazer uma volta, né? E essa volta, essa área percorrida por esse círculo vai formar uma esfera, ok? Então, os elementos da esfera, né, que nós temos a casca esférica, que é o que está por fora, né, da esfera, e nós temos o raio. O raio é a distância do centro a qualquer ponto da esfera, tá? Então, qualquer ponto da esfera aqui, você vai ter a medida do raio, ok? Então, esse aqui seria o raio, tá? A medida aqui tridimensional. A metade de uma esfera recebe o nome de hemisfério, ok? Então, para a esfera, assim como para os sólidos anteriores, nós vamos se preocupar em dois itens, né? A área total e o volume. Só que aqui na esfera a gente não costuma chamar de área total, a gente costuma chamar de área da superfície, tá certo? Nos outros sólidos a gente também pode chamar de área da superfície ou área total. Para a esfera a gente só chama a área de superfície, a área da superfície, ok? E aqui para a esfera, né, diferente do que a gente fez nos outros sólidos, aqui eu vou já só mostrar a fórmula para vocês e a gente vai cair em campo atrás dos exercícios, né, os exercícios que vai fazer com que vocês fixem essa fórmula, ok? Então a gente não vamos fazer aqui a demonstração das fórmulas, tá certo? Então, para a área da superfície de uma esfera, a área que envolve uma esfera, você vai fazer aqui, ó, 4 vezes πr ao quadrado. Tá? Bastante simples, né, de memorizar, já que essa parte aqui, ó, πr ao quadrado, trata-se da fórmula do círculo, que já é conhecida de vocês já há algum tempo. Então, é só 4 vezes a área do círculo. 4 vezes a área do círculo é a área da esfera. Ok? Esse R aqui, lógico, é o raio. E o π é aquela constante lá. Ok? Então, essa é a área de superfície. E o volume você vai fazer aí 4πr, a terceira, já mudou, né? Dividido por 3, tá? Mas também é fácil memorizar, porque aqui, né, é praticamente a área do círculo, só que é a terceira. E você divide por 3, tá certo? Então, volumezinho aqui da esfera. Ok? Tudo certo aí? Então, para a esfera, nós vamos analisar esses dois tópicos aí, tá certo? Esse Rzinho aqui, o raio da esfera. Pessoal, agora aqui para a esfera, nós vamos estudar uma parte da esfera, tá certo? Para os cones, nós teríamos o tronco de cone, que a gente não viu, ok? Então, o tronco de cone a gente vê em outra oportunidade, numa aula mais aprofundada. Aqui na esfera também você pode analisar só parte da esfera. Para os cilindros e os prismas, quando você vai analisar uma parte, né, você forma um novo cilindro ou um novo prisma. Então, não tem essa questão de analisar só uma parte, né? No caso dos cones e das pirâmides, você também estuda o tronco do cone ou o tronco da pirâmide, que seria você cortar aqui o cone horizontalmente e estudar a parte de baixo que sobra, tá certo? E aqui para a esfera, nós temos como estudar também parte da esfera. Aqui a gente vai fazer o estudo dela também, tá? Eu não vou fazer o desenho, eu vou trazer a imagem, tá? A imagem do fuso esférico e a imagem aí que seria como se fosse uma laranja e um gomozinho da laranja, tá certo? Um gomozinho da laranja. Então, nessa partezinha que você tá vendo aí, a gente pode calcular o volume e a área, tá certo? Você pode calcular o volume e a área também, a área da superfície e o volume, tá? No caso da área, que seria essa parte que envolve aí, esse gomo, né, essa parte que a gente tirou, tá? A gente chama de fuso. Então, seria a área do fuso esférico, certo?
E no caso do volume, que seria esse gomo todo aí, essa partezinha toda, nós vamos chamar de cunha. Tá? Então é a área do fuso e o volume da cunha, que na verdade é a mesma peça, né? Seria essa partezinha aqui, você pega aqui e tira uma parte, né? Você tira uma partezinha aqui da esfera, então essa partezinha aqui, como se fosse o gomo de uma laranja, tá certo? Então, só que recebe um nome diferente, né? Para a parte exterior, você chama de fuso, então seria a área do fuso. E para o volume, você chama de cunha, então volume da cunha, mas trata-se da mesma coisa, tá certo? Da mesma peça, ok? Então observe aí na figura novamente, que para eu tirar esse gomo, né, essa parte, forma-se um ângulozinho lá. Um ângulozinho lá no finalzinho tem um ângulozinho aí de abertura, de retirada dessa parte. Tá certo? É esse ângulo que vai fazer a diferença. Então, para a área do fuso, você vai fazer o seguinte, ó. Coloca aqui a área da esfera, tá? Desculpa, é ao quadrado. Coloca aqui a área da esfera, tá certo? Aí você vai multiplicar pela divisão do ângulo, chama aqui de θ, por 360 graus. A divisão do ângulo por 360. A única coisa que vai diferenciar lá do volume da área que a gente viu é justamente esse termozinho aqui, ó. Você vai multiplicar por esse termo. Tá certo? Aqui no volume da cunha, mesma coisa. Coloca o volumezinho aqui, ó. Coloca o volumezinho aqui. 4πr a terceira sobre 3. Isso aqui não é o volume da esfera toda. Aí você pega e multiplica pelo ângulo dividido por 360. Esse ângulo é justamente o ângulo de abertura desse gomo, tá? Esse ângulozinho de abertura. A única diferença em relação ao volume da esfera toda é justamente você multiplicar por esse termo, tá certo? De onde é que vem esse termo? É como se você fosse fazer uma regra de 3. Assim, ó, por exemplo, da área, né? Só demonstrando aqui fazendo aqui um anexo, aqui um adendo aqui, rapidinho. Ó, a área, você vai utilizar 4πr ao quadrado, formulazinha da área, quando? Quando o ângulo central for de 360 graus. Ok? E quando você quer só a área do fuso, você vai usar um ângulo θ. Você faz essa relaçãozinha aqui, ó, meio pelos extremos, isola a área do fuso, você vai encontrar do outro lado isso daqui, tá? Não fiz a demonstração, mas a demonstração é dessa forma, tá certo? Resumindo, você vai utilizar a área da esfera toda e multiplicar por π sobre 360. Se eu quiser a área de um fuso esférico que tem a abertura de 60 graus, aí no lugar desse θzinho eu coloco 60, faço essa divisão e multiplico pela área da esfera toda, né? A esfera completa. Tá certo? Então, a areazinha do fuso, volume da cunha, né? A gente fala, são duas palavras diferentes, fuso e cunha, mas é a mesma peçazinha. Ok, pessoal? Por hoje era só. Valeu, até a próxima. Tchau!